Se der mais um passo em direção àquele beco, vai acabar morto. E eu realmente não estou com disposição para ver alguém morrer esta noite. Essas foram as primeiras palavras que Mateo Reyes me disse. Fiquei paralisada na rua de paralelepípedos do bairro gótico de Barcelona, com a mão a meio caminho da câmera do meu telemóvel, completamente alheia ao perigo em que quase me meti. Tudo o que eu queria era uma foto do belo arco antigo para o meu blog de viagens. Virei-me para olhar para o homem que falara, pronta para lhe dizer para se meter na sua vida, e esqueci-me de como formar palavras. Ele era deslumbrante. Alto, de cabelo escuro, com traços bem definidos que pareciam esculpidos em pedra, e olhos tão intensos que pareciam ver através de mim. Na casa dos 30 anos, vestia um fato caro que provavelmente custava mais do que toda a minha viagem de mochila às costas pela Europa. O tipo de homem que parecia pertencer às capas de revistas, não a uma rua escura de Barcelona às 23. Com licença, finalmente encontrei a minha voz, irritada por ter sido interrompida. Estou apenas a tirar uma foto de uma transação de drogas. Ele apontou para o beco em que eu estava prestes a entrar. Aqueles homens ali não gostam de testemunhas e, principalmente, não gostam que turistas americanos tirem fotos dos seus negócios. Olhei mais de perto para as figuras sombrias no beco e senti meu estômago revirar. Ele estava certo. Eu podia ver dinheiro a mudar de mãos, pacotes a serem trocados, rostos que eu definitivamente não queria ver mais de perto. Oh, dei um passo para trás rapidamente. Não tinha percebido. Claramente, o sotaque dele era interessante. Espanhol, mas com algo mais por baixo, culto, educado. Vais te machucar andando sozinha à noite. Eu sei cuidar de mim, disse automaticamente, embora tivesse claramente provado o contrário. A sério? Uma sobrancelha escura levantou-se. Então, por que estava prestes a entrar numa situação que teria terminado muito mal para si? Eu disse, não percebi. Respondi envergonhada. E não preciso que um estranho qualquer me dê lições sobre segurança. Um estranho qualquer que acabou de salvar a sua vida. Ele corrigiu. Podes pelo menos agradecer. Ele estava certo, o que me deixou ainda mais irritada. Obrigada. Feliz. Agora, se me dás licença, preciso de voltar para o meu albergue. Onde estás hospedado? Não é da tua conta. É sim, se estás prestes a caminhar por bairros mais perigosos, porque és teimosa demais para admitir que precisas de ajuda. Ele pegou o telemóvel. Vou chamar um táxi para ti. Não preciso de táxi. Eu posso caminhar. É óbvio que não pode. O tom dele era firme, mas não rude. Barcelona à noite não é como o lugar de onde você vem. Há áreas onde os turistas não devem ir sozinhos. E você parece determinada a encontrá-las todas. Eu sou de Chicago, disse defensivamente. Sei como lidar com cidades. Algo brilhou nos olhos dele ao mencionar Chicago, mas desapareceu antes que eu pudesse identificar. Então deve saber que não se deve andar por lugares desconhecidos depois de escurecer. Um táxi parou antes que eu pudesse discutir mais. Ele abriu a porta, claramente esperando que eu entrasse. Eu nem o conheço, protestei. Por que está a ajudar-me? Por que deixar-te cair em perigo arruinaria a minha noite? Ele apontou para o táxi. Por favor, deixe-me fazer esta única coisa decente esta noite. Havia algo na sua voz, um cansaço, como se tivesse feito coisas terríveis e estivesse à procura de qualquer pequena gentileza para equilibrar a balança. Contra o meu bom senso, entrei no táxi. Ele falou com o motorista em espanhol rápido, depois olhou para mim. Fica bem, rapariga americana. E da próxima vez, pesquisa os bairros antes de sair a tirar fotos. Eu tenho um nome, chamei pela janela. É Helena. Helena Martinez. Mateo, disse ele simplesmente. Aproveite Barcelona, Helena. Tente não se matar. O táxi partiu e eu vi-o desaparecer na noite de volta às sombras, como se pertencesse àquele lugar. Eu deveria ter esquecido dele. Deveria ter considerado isso um encontro aleatório com um morador local prestativo e seguido em frente com a minha viagem. Mas não conseguia parar de pensar nele. Aqueles olhos intensos, aquele toque de tristeza por baixo da aparência imponente. A maneira como ele falava, como alguém que sabia exatamente o quão perigosa a cidade podia ser. Se já estás viciado nesta história, não te esqueças de gostar deste vídeo agora mesmo. Deixa um comentário a dizer se a Helena devia ter ficado longe do Mateo, ou se queres ver onde isto vai dar.
E não te esqueças de te inscrever para não perderes o que vai acontecer a seguir. Clica no sino de notificações. Não voltei a ver o Mattel durante 3 dias. Eu quase me convenci de que tinha imaginado o quão atraente ele era, o quão magnética tinha sido a sua presença. Então entrei num pequeno café em Elborn, desesperada por um café depois de uma manhã de passeios turísticos. E lá estava ele, sentado numa mesa de canto com outros 2 homens, falando em espanhol baixo e intenso que eu não conseguia entender muito bem. Ele olhou para cima quando entrei e o reconhecimento passou pelo seu rosto. Depois, outra coisa. Preocupação, aviso. Pedi o meu café, bem ciente de que ele estava a observar-me. Quando me virei para procurar um lugar, ele chamou a minha atenção e abanou ligeiramente a cabeça. Uma mensagem clara. Não se aproxime de mim. Isso deveria ter sido suficiente. Deveria ter me feito pegar no meu café e sair. Em vez disso, a curiosidade falou mais alto. Encontrei uma mesa do outro lado do café onde podia observá-lo sem ser óbvia. Os homens com quem ele estava pareciam perigosos. Rostos severos, olhos frios, o tipo de pessoas sobre as quais a minha mãe sempre me alertou, e Mattel se encaixava perfeitamente entre eles. A sua expressão era mais dura do que eu me lembrava. A sua linguagem corporal era imponente. Eles estavam a discutir algo sério. Eu captei algumas palavras aqui e ali. O meu espanhol era razoável, graças à faculdade e à insistência da minha mãe porto-riquenha para que eu mantivesse contato com a nossa herança, números, territórios, remessas. O meu estômago revirou quando percebi. Aquilo não era uma reunião de negócios, pelo menos não uma reunião legal. Mateo não era apenas um morador rico da região que por acaso estava fora tarde da noite. Ele estava envolvido em algo. Algo que fazia aqueles homens respeitá-lo. Algo que explicava como ele sabia sobre o negócio de drogas no beco. A reunião terminou após 20 minutos. Os outros homens saíram primeiro, e Mateo ficou sentado sozinho por um momento antes de se levantar. Ele passou pela minha mesa sem olhar para mim, mas deixou cair algo ao passar. Um guardanapo com algo escrito. Vá embora agora, não olhe para trás. Peguei no meu café e saí, com o coração a bater forte. Lá fora, caminhei rapidamente em direção ao metro, muito consciente dos passos atrás de mim. Eu disse para você sair. A voz de Mateo veio ao meu lado. Ele apareceu do nada, caminhando ao meu lado como se tivéssemos combinado de nos encontrar. Eu saí. Eu quis dizer sair de Barcelona. A voz dele era baixa, urgente. Você me viu com aqueles homens. Você estava a observar-nos. Isso é perigoso, Helena. Eu estava apenas a tomar café, protestei. Estavas a observar, a tomar notas mentais, provavelmente a planear escrever sobre os misteriosos habitantes locais no teu blog. Ele conduziu-me para uma rua lateral tranquila. Precisas de entender uma coisa. Barcelona não é só arquitetura bonita e tapas. Há um lado mais sombrio, e acabaste de ver parte dele. O que és? Perguntei sem rodeios. Algum tipo de criminoso? Algo assim? Ele não negou. É por isso que precisas de ficar longe de mim. Aqueles homens que viste, eles notam coisas como belas turistas americanas que ficam a olhar para as nossas reuniões, que podem se tornar um risco. Não vou contar nada a ninguém. Nem sei o que vi. Viste o suficiente. O seu maxilar estava tenso. Helena, estou a tentar proteger-te. A melhor maneira de fazer isso é você pegar um comboio para o seu próximo destino e esquecer que me conheceu. E se eu não quiser esquecer, as palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Honestas, revelando mais do que eu pretendia. Algo mudou na sua expressão. Calor. Interesse rapidamente suprimido. Você deveria querer esquecer. Não sou um homem bom. Não sou alguém que você queira conhecer. Talvez eu decida isso por mim mesma. Não compreendes com o que estás a brincar. Ele aproximou-se e eu senti o cheiro da sua colônia. Cara, intoxicante. Não sou uma aventura emocionante para o teu blog. Sou perigoso. As pessoas com quem me relaciono são perigosas. E se elas acharem que és importante para mim, tornar-te-ás um alvo. Então não me deixes tornar-me importante para ti. Mantive o seu olhar. Bebe apenas um café comigo, uma conversa. Depois, vou embora de Barcelona como queres. Por quê? Porque me intrigas, disse eu honestamente. Porque me salvaste de entrar naquele beco. E quero saber por quê.
Porque olhas para mim como se quisesses dizer sim, mas estás a lutar contra isso. E quero saber do que tens medo. Não tenho medo. Então prova. Tirei o meu telemóvel. Dá-me o teu número. Encontramo-nos amanhã. Um café. Então desaparecerei e nunca mais terás de me ver. Ele devia ter dito não. Devia ter ido embora. Devia ter feito qualquer coisa, menos o que fez a seguir. Pegou no meu telemóvel e digitou o número dele. Um café. A voz dele era firme. Amanhã ao meio-dia, no café e no parque. Depois, vais embora de Barcelona. Feito. Sorri. Vitoriosa. Isto é um erro, disse ele. Mas não retirou o número dele. Provavelmente, eu concordei, mas vou fazê-lo de qualquer maneira. Ele foi-se embora sem dizer mais nada, desaparecendo nas ruas de Barcelona como tinha feito naquela primeira noite. E eu fiquei ali, com o coração a bater forte, sabendo que estava prestes a fazer algo incrivelmente estúpido. Mas não conseguia evitar. Havia algo em Mateo Reyes, algo magnético e perigoso e totalmente irresistível. Eu queria conhecer os seus segredos. Queria entender a tristeza que via por baixo da sua aparência dura. Queria saber por que um homem que estava claramente envolvido em atividades criminosas se tinha dado ao trabalho de salvar uma turista aleatória. Apareci no Parque Güell, 11h45 do dia seguinte, 20 minutos antes, nervosa como não ficava desde o meu primeiro encontro no ensino secundário. Mateo chegou exatamente ao meio-dia, porque é claro que ele chegaria. Ele parecia diferente à luz do dia, ainda devastadoramente bonito, mas de alguma forma mais humano, menos como uma sombra perigosa e mais como um homem. Você veio, eu disse, levantando-me para cumprimentá-lo. Eu disse que viria. Ele sentou-se à minha frente na pequena mesa do café. Embora eu tenha passado as últimas 24 horas tentando me convencer a não vir. Por que não conseguiste? Porque, aparentemente, sou mais fraca do que pensava. Os olhos dele encontraram os meus. E tu és mais persuasiva do que devia ser. Pedimos café, e por um momento, um silêncio constrangedor se estendeu entre nós. Então, fui eu quem o quebrou primeiro. Fala-me sobre ti, a versão real, não a parte do criminoso perigoso. Quem é Mateo Reyes quando não está a alertar turistas para se afastarem de negócios de drogas? Essa é a versão real. A voz dele era baixa. A parte criminosa não está separada de quem eu sou. É tudo o que eu tenho sido nos últimos 15 anos. Não acredito nisso. Inclinei-me para a frente. As pessoas não são apenas uma coisa. És mais do que aquilo que fazes para ganhar a vida. Sou? Algo vulnerável passou pelo seu rosto. Fiz coisas que te horrorizariam, Helena. Magoei pessoas, destruí vidas, fiz escolhas que nunca poderão ser desfeitas. Isso não é algo que se possa separar de quem se é como pessoa. Então, por que me salvaste? Por que te deste ao trabalho de proteger uma americana aleatória que nunca tinhas visto antes? Porque ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Porque às vezes me canso de ser o monstro. Às vezes, quero fazer algo bom, algo que não envolva violência, medo ou poder. E tu estavas lá, inocente, prestes a entrar em perigo. Então, fiz a única coisa decente que me ocorreu. Isso não me parece um monstro, disse suavemente. Parece alguém que está a tentar ser melhor do que pensa que é. Antes de continuarmos, preciso perguntar-te uma coisa. De onde estás a assistir a esta história? De que país? Indica a tua localização nos comentários agora mesmo. E diga-me, gostas destas histórias de romance sombrio com redenção? Se quiseres mais histórias exatamente como esta, tens absolutamente de subscrever este canal e clicar no sino de notificações. Ativa todas as notificações para nunca perderes quando eu publicar uma nova história. A sério, subscreve agora mesmo. Então, vamos voltar a Helena e ao Mateo. Conversamos durante 3 horas sobre tudo e nada. Ele contou-me sobre ter crescido em Barcelona, sobre ter perdido a mãe ainda jovem, sobre um pai que o criou para assumir um negócio que ele nunca quis. Eu contei-lhe sobre Chicago, sobre o meu sonho de ser escritora de viagens, sobre fazer esta viagem para descobrir o que queria fazer da minha vida. Não falamos sobre detalhes do trabalho dele. Não discutimos os homens com quem eu o tinha visto ou o que significavam territórios e remessas. Essa parte ficou nas sombras. Mas o homem à minha frente, aquele que sorriu quando contei histórias sobre tentativas desastrosas de aprender flamenco,
Aquele que recomendou restaurantes escondidos que os turistas nunca encontravam. Aquele homem não era um monstro. Aquele homem era cativante. Eu deveria ir, disse finalmente, percebendo que o sol estava a se pôr. Dissemos um café. Nós fizemos isso. Ele não se mexeu para sair. E você prometeu deixar Barcelona depois. Eu prometi isso, olhei nos seus olhos. Vais fazer-me cumprir essa promessa? Devo fazê-lo pela tua segurança, pelo teu próprio bem. A mão dele moveu-se pela mesa, quase tocando a minha antes de recuar. Mas dou por mim a desejar que não cumpras essa promessa. Provavelmente não é sensato. Nada nisto é sensato, disse ele finalmente, levantando-se. Mas, Helena, se ficares, se decidires ver-me novamente, precisas de compreender o que estás a concordar. A minha vida é complicada, perigosa. Há pessoas que te usariam para chegar até mim, magoariam-te para me magoar. Não posso prometer a tua segurança se te envolveres comigo. Então não prometas. Levantei-me também. Mostra-me Barcelona, a versão real, não os pontos turísticos. Mostra-me a tua cidade. Por quê? Por que correr esse risco? Porque vejo algo em ti, disse honestamente. Algo bom a lutar para sair e quero saber se estou certa. Se há mais em Mateo Reyes do que o criminoso perigoso que todos veem. E se estiveres errada? E se eu for exatamente tão mal quanto pareço? Então vou embora. Sorri, mas não acho que esteja errada. Ele estudou-me por um longo momento, algo cauteloso na sua expressão. Finalmente ele pegou no telemóvel. Amanhã à noite, às 20 horas. Vou buscar-te ao teu hostel. Veste algo que não te importe de sujar. Para onde vamos? Para ver o que os turistas de Barcelona nunca encontram. Um sorriso verdadeiro. O primeiro que eu via nele. O bom e o mal. Tudo. Estarei pronta. Afastei-me antes que ele pudesse mudar de ideias. O meu coração batia acelerado, com igual medida de excitação e medo. Estava a brincar com o fogo. Eu sabia disso. Aquele homem era perigoso. Envolvido em coisas que eu não compreendia. Exatamente o tipo de pessoa de quem eu deveria fugir. Mas não conseguia. Algo nele me atraía. Fazia-me querer aprofundar mais. Ver além da superfície. Talvez fosse estúpido. Talvez acabasse mal. Mas eu ia descobrir. Mateo me buscou exatamente às 8 horas numa elegante motocicleta preta. Ele me entregou um capacete sem comentar nada. Pensei que iríamos de carro, disse eu, olhando nervosamente para a moto. Carros são muito visíveis, muito fáceis de seguir. Ele apontou para a mão. Assim, podemos nos mover livremente. Além disso, é mais divertido. Subi atrás dele, envolvendo os meus braços à volta da sua cintura. O seu corpo era sólido, quente, e tentei não pensar em como era bom estar tão perto dele. Percorremos Barcelona enquanto a cidade ganhava vida à noite. Mas o Mateu não me levou aos locais famosos. Em vez disso, mostrou-me lugares escondidos, um telhado de onde se podia ver toda a cidade iluminada como estrelas. Um pequeno restaurante numa cave onde a comida era incrível. E o proprietário cumprimentava Mateu como se fosse da família. Uma rua onde músicos se reuniam para tocar para si mesmos, não para turistas. Isto é lindo, eu disse enquanto nos sentávamos no telhado, com a cidade estendendo-se abaixo de nós. Por que os turistas não sabem disso? Porque algumas coisas não foram feitas para estar nos guias turísticos. Ele sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que nossos ombros se tocassem. Algumas coisas são apenas para as pessoas que vivem aqui, que amam esta cidade pelo que ela realmente é, não pelo que parece nas fotos. Obrigada por partilhar isso comigo. Obrigada por querer ver isso. Ele olhou para mim. A maioria das pessoas só quer a superfície, as imagens bonitas. Não se importam com a realidade por baixo. Eu não sou como a maioria das pessoas. Não. A sua voz era suave. Tu realmente não és. Sentamo-nos num silêncio confortável por um tempo, apenas observando a cidade respirar. Posso perguntar uma coisa? Eu finalmente disse sobre o seu trabalho. Pode perguntar. Posso não responder. É justo. Escolhi minhas palavras com cuidado. Você quer fazer o que faz ou foi algo em que você caiu? Ambos, nenhum dos dois. Ele suspirou. Meu pai dirigia uma organização. Ele chamava de importação e exportação. Mas na verdade era contrabando, proteção e jogos de azar. Crime organizado com uma aparência de legitimidade. Eu cresci nisso. Fui treinado para isso. Quando eu tinha a idade suficiente para escolher diferente,
Já estava muito envolvido. Mas se você pudesse escolher agora, se pudesse sair disso. Às vezes penso nisso. A voz dele era áspera. Construir algo legítimo, algo de que eu pudesse me orgulhar, em vez de ter vergonha. Mas não é tão simples assim. As pessoas dependem de mim. Há obrigações, dívidas, e afastar-me desta vida é perigoso. As pessoas que tentam geralmente não sobrevivem por muito tempo. Isso parece uma prisão, é mesmo. Ele olhou para mim. Uma prisão que construí para mim mesmo, na qual me aprofundo a cada dia. E na maioria das vezes eu aceito isso. Mas então encontro alguém como você e lembro que há outra maneira de viver, e isso faz com que a prisão pareça ainda menor. Desculpa, não peças desculpa. Ele tocou no meu rosto, gentilmente. És a primeira coisa boa que me aconteceu em muito tempo. Não peças desculpa por isso. O momento se estendeu entre nós, carregado e pesado. A mão dele no meu rosto, os olhos dele nos meus, as luzes da cidade abaixo de nós. Devemos ir, ele disse finalmente, tirando a mão. Está a ficar tarde. Mateo, por favor. A voz dele estava tensa. Se eu não te levar de volta agora, vou fazer algo que não devo, e tu mereces melhor do que isso. Voltamos em silêncio, com os meus braços à volta dele, ambos muito conscientes do quanto queríamos cruzar a linha em que estávamos a dançar. No meu albergue, ele acompanhou-me até a porta. Obrigada por esta noite, disse eu, por me mostrar a sua Barcelona. Obrigada por vê-la, por me ver. Ele aproximou-se. Helena, preciso de lhe contar algo sobre quem eu sou, no que estou envolvido. Não precisa. Preciso, porque estás a envolver-te mais a cada vez que nos encontramos. E mereces saber no que te estás a meter. Ele respirou fundo. Eu dirijo as operações de uma das maiores organizações criminosas da Espanha. Contrabando principalmente, alguns jogos de azar, esquemas de proteção, nada violento se pudermos evitar, mas nada legal. Nada bom. E há pessoas que querem me fora do caminho. Rivais, polícia, inimigos. Que fiz ao longo dos anos? Por que estás a contar-me isso? Por que estou a apaixonar-me por ti? As palavras saíram ásperas. E isso é perigoso para nós dois. Se os meus inimigos descobrirem que tu és importante para mim, tornar-te-ás um alvo. Se eu me permitir gostar mais de ti, cometeria erros ao tentar proteger-te. De qualquer forma, pessoas serão magoadas. Então, o que estás a dizer? Que eu devo ir embora? Estou a dizer que deves fazer uma escolha informada. Os olhos dele fixaram os meus. Ficar e arriscar tudo ou ir embora e ficar segura. Mas não fiques por ignorância. Sabe o que estás a escolher. Pensei sobre a escolha inteligente, a escolha segura, a escolha que qualquer pessoa sensata faria. Vou ficar, disse eu. Pelo menos por agora. Quero ver onde isto vai dar, Helena. Sei que é perigoso. Sei que estás envolvido em coisas que não compreendo totalmente. Sei que isto pode acabar mal. Aproximei-me, mas também sei que nunca senti isto por ninguém. E não estou pronta para ir embora só porque é complicado. És louca. Provavelmente. Sorri, mas vou ficar. Ele olhou para mim por um longo momento, depois puxou-me para os seus braços e beijou-me profundamente, desesperadamente e com tudo o que não conseguia dizer. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Isto é uma péssima ideia, disse ele contra os meus lábios. Eu sei, beijei-o novamente, mas vou fazê-lo mesmo assim. Nas 2 semanas seguintes, apaixonei-me completamente por Mateo Reyes. Passamos todas as noites juntos. Ele mostrou-me recantos escondidos de Barcelona, apresentou-me a pessoas em quem confiava, deixou-me ver um pouco da sua vida real, mantendo-me cuidadosamente afastada das partes perigosas. Descobri que ele fazia doações anônimas para instituições de caridade infantis, que ajudava famílias carentes do seu bairro a pagar o aluguer, que tinha regras rígidas sobre com quem a sua organização trabalhava e com quem não trabalhava, nada de tráfico humano, nada de venda de drogas a crianças, sem violência contra civis. Ele estava a tentar, à sua maneira, ser menos monstruoso, usar o poder que tinha para algo bom. E eu também descobri o outro lado. As reuniões sobre as quais ele não podia me contar. As noites em que ele voltava tenso e exausto. As chamadas telefônicas que ele atendia em espanhol rápido, que faziam o seu maxilar cerrar. 2 semanas após o nosso primeiro encontro, tudo mudou.
Eu estava num mercado a ver joias artesanais quando notei 3 homens a observar-me, tentando parecer casuais, mas claramente focados em mim. Peguei no meu telemóvel para enviar uma mensagem ao Matel, mas antes que eu conseguisse, um deles aproximou-se. Helena Martinez, disse ele num inglês com sotaque. Quem está a perguntar? Alguém que quer enviar uma mensagem ao Matel Reyes. O seu sorriso era desagradável. Venha conosco calmamente ou faremos uma cena e pessoas serão feridas. O meu sangue gelou. Era sobre isso que Matel me tinha avisado, o risco que eu tinha concordado correr. Não vou a lado nenhum com vocês. Então vamos fazer isto da maneira mais difícil. Ele pegou no telemóvel e mostrou-me uma foto. Matel, claramente tirada sem o seu conhecimento. Sabemos onde ele está agora. Sabemos os seus hábitos, as pessoas com quem anda, e se não vier conosco, começaremos a eliminá-los. Começando pela senhora idosa que gere o restaurante que vocês dois tanto gostam. Não se atreva. Então venha conosco agora, e talvez ela viva mais um dia. Eu não tinha escolha. Fui com eles, tentando enviar uma localização ao Matel, com o meu telemóvel escondido no bolso, antes que eles o tirassem de mim. Colocaram-me num carro e dirigiram-se a um armazém nos arredores da cidade. Lá dentro, um homem mais velho esperava, bem vestido, com olhos frios. Menina Martinez, ele apontou para uma cadeira. Por favor, sente-se. Vamos ter uma conversa sobre Matteo Reyes. Eu não sei de nada. Não insulte a minha inteligência. Você esteve com ele todos os dias durante 2 semanas. Você é importante para ele. Isso torna-a valiosa. Ele sentou-se à minha frente. Sou Carlos Mendoza, concorrente de Matteo, e preciso que entregue uma mensagem para mim. Não vou entregar nada. Ah, vai sim, porque se não entregar, vou garantir que Matteo encontre o seu corpo em pedaços. A voz dele era agradável, o que tornava a ameaça ainda mais assustadora. Mas se cooperar, sai daqui viva. É uma simples transação comercial. Qual é a mensagem? Diga a ele para desistir das operações portuárias. As docas agora pertencem a mim. Se ele não concordar com os meus termos até amanhã à noite, pessoas começarão a morrer e tu serás o primeiro. Ele se inclinou para a frente. Tu entendes. Antes que eu pudesse responder, a porta do armazém explodiu para dentro. Matteo invadiu o local com pelo menos 10 homens, todos armados, todos parecendo prontos para a guerra. Os seus olhos encontraram os meus, e o alívio em seu rosto durou exatamente 1 segundo antes que a raiva o substituísse. Afasta-te dela agora. A sua voz era a própria morte. Matteo. Carlos sorriu despreocupado. Mesmo a tempo, estava a explicar à menina Martinez aqui o novo acordo relativo às docas. Não há acordo nenhum. A arma de Matteo estava apontada à cabeça de Carlos. Cometeste um erro ao tocá-la. Agora vais pagar por isso. Se me disparares, os meus homens matam-na. Carlos fez um gesto aos guardas. Eu não tinha reparado. Agora as armas estavam apontadas para mim. Então vamos conversar como pessoas civilizadas. O que aconteceu a seguir foi uma negociação tensa. Ameaças e contra-ameaças. Carlos exigindo as operações do cais. Matteo recusando. Ambos me usando como moeda de troca. Finalmente Matteo abaixou a arma. Tudo bem, os cais são seus. A voz dele era vazia. Solte-a. Assim, sem mais nem menos. Você está a abrir mão de um território que controlou por 5 anos. Carlos parecia desconfiado. Por uma turista americana que conheces há 2 semanas. Sim. Os olhos de Matteo nunca saíram dos meus. Deixa-a ir e podes ficar com as docas. Apenas deixa-a ir. Eu queria protestar, dizer-lhe para não desistir de nada por mim. Mas o olhar nos seus olhos impediu-me. Isso não era negociável. Eu valia mais do que negócios para ele. Carlos acenou para os seus homens e eles baixaram as armas. Corri para Matteo, ele imediatamente me puxou para trás dele. Se você tocar nela novamente, o território não importará. A voz de Matteo era fria. Vou queimar tudo o que você tem. Estamos entendidos, Crystal? Carlos sorriu. Foi um prazer fazer negócios com você, Matteo. Saímos rapidamente. A mão de Matteo nunca soltou a minha. Só quando estávamos no carro dele, indo embora, ele finalmente falou. Estás ferida? Eles tocaram em ti? Não, estou bem. Assustada, mas bem. Eu estava a tremer agora que a adrenalina estava a passar. Matteo, tu desististe das docas. Isso deve valer milhões.
Não me importo. Ele encostou o carro e virou-se para mim. Tu podias ter morrido por minha causa, porque te tornaste importante para mim, e eles usaram isso contra mim. Foi exatamente sobre isso que eu te avisei. Eu sei. Não, não sabes. Não compreendes o quão perto estive de te perder hoje. As suas mãos seguraram o meu rosto. Seguraram. Helena, esta vida é veneno. Todas as pessoas de quem gosto tornam-se alvos, ficam feridas, e não posso fazer isso contigo. Não posso ver-te em perigo por causa de quem eu sou. Então, o que estás a dizer? Estou a dizer que precisas de sair de Barcelona esta noite. Volta às tuas viagens. Esquece que alguma vez me conheceste. Pan cruzou o rosto. É a única maneira de te manter em segurança. E se eu não quiser esquecer-te, então estás a pedir-me para escolher entre manter-te vivo e manter-te perto. A voz dele quebrou-se e eu não posso ser egoísta o suficiente para escolher errado. Mateo, por favor. Ele beijou-me desesperadamente. Por favor, vai antes que eu perca a força para deixar-te ir. Eu deveria ter ouvido, deveria ter feito a coisa certa. Em vez disso, fiquei. Se ainda estás viciado na história impossível de Helena e Mateo, dá um like agora mesmo. Diz-me nos comentários se achas que Helena deveria ter ido embora. E certifica-te de que estás inscrito com as notificações ativadas para não perderes o que vai acontecer a seguir. Não vou embora, eu disse com firmeza, a menos que venhas comigo. O quê? Ouviste bem. Peguei nas mãos dele. Tu odeias esta vida. Tu mesmo disseste isso. Estás preso em algo que não queres. Então vamos embora juntos. Começar de novo em outro lugar. Helena, não é tão simples assim. Por que não? Tu tens dinheiro, recursos. És inteligente o suficiente para desaparecer se quiseres. Mantive o olhar fixo nele. O que realmente te mantém aqui? Lealdade a uma organização que odeias? Medo do que acontecerá se fores embora? Ou apenas o facto de que isso é tudo o que sempre conheceste? Tudo isso. A voz dele estava rouca. Mas, principalmente, não sei se posso ser outra coisa. É quem eu sou, quem tenho sido nos últimos 15 anos. Ir embora não muda o que fiz, quem me tornei. Então, torna-te alguém novo, insisti. Tu doas para instituições de caridade, ajudas famílias. Tens princípios morais rígidos que não ultrapassas. Isso não é ser um monstro, Mateo. É alguém a tentar ser bom, apesar das circunstâncias impossíveis. Imagina o que poderias fazer se não estivesses preso nesta vida. Se pudesses realmente construir algo legítimo, algo limpo. Fazes com que pareça possível. É possível. Aproximei-me. Se tiveres coragem suficiente para tentar. Se estiveres disposto a abandonar o poder, o dinheiro e tudo o que conheces por uma oportunidade de algo melhor contigo, comigo, confirmei. Se quiseres, ele olhou para mim por um longo momento. Algo mudou na sua expressão. Esperança, possibilidade, medo. Deixa-me tratar de algumas coisas primeiro. Fazer alguns preparativos. A sua voz era cautelosa. Dá-me 2 semanas. Se eu conseguir fazer a transição com segurança, se eu conseguir arranjar saídas para as pessoas que dependem de mim, se eu conseguir fazer isso sem deixar um banho de sangue para trás. Vais esperar 2 semanas? Eu concordei. Então desaparecemos, construímos algo novo juntos. És louco por acreditar em mim. Talvez. Beijei-o suavemente, mas vou fazer isso de qualquer maneira. As 2 semanas seguintes foram tensas. Mateo começou a desmantelar sistematicamente o seu envolvimento na organização. Treinou o seu segundo no comando para assumir o cargo, começou a fazer a transição das operações, construiu negócios legítimos que poderiam empregar as pessoas que trabalhavam para ele ilegalmente. Também fez planos para nós, novas identidades, dinheiro e contas impossíveis de rastrear. Um destino onde poderíamos recomeçar. Ajudei no que pude, pesquisei cidades, planeei a logística, preparei-me para deixar a minha antiga vida para trás por este homem que conhecia há menos de um mês. Era loucura, completamente louco. Tudo o que era lógico dizia que eu deveria fugir, mas eu amava-o. Em algum momento daquelas semanas roubadas em Barcelona, eu me apaixonei completamente por Mateo Reyes, pelo homem bom que tentava escapar de sua aparência criminosa. 3 dias antes de partirmos, Carlos Mendoza entrou em ação. Eu estava no apartamento de Mateo quando os homens invadiram. Não eram os homens de Carlos.
Polícias, detetives armados e prontos. Helena Martinez, uma deles, mostrou o crachá. Está presa por cumplicidade em crime organizado. Tem o direito de permanecer em silêncio. Prenderam-me na frente das pessoas do Mateu. Fizeram isso de forma muito pública, muito visível. Fui levada para uma esquadra e colocada numa sala de interrogatório. Uma hora depois, Carlos Mendoza entrou. Surpresa. Sentou-se à minha frente. Acontece que tenho amigos na polícia. Amigos que me devem favores. Isto é ilegal. Isto é influência. Ele interrompeu-me. Veja, Mateu tem feito movimentos para sair. Seria a passar transferindo as suas operações, preparando-se para desaparecer. E eu não posso permitir isso. Ele é muito útil como rival. Mantém as outras famílias sob controle. Mantém o equilíbrio. Então, está a mantê-lo preso. Estou a garantir que ele fique exatamente onde está. Carlos inclinou-se para a frente. Eis o que vai acontecer. Vais romper com o Mateio. Diz-lhe que não consegues lidar com a vida dele, que vais voltar para os Estados Unidos, que foi divertido, mas que acabou. E se não o fizeres, então estes simpáticos agentes vão encontrar provas de que o tens ajudado a contrabandear mercadorias, que és uma participante ativa nos crimes dele. Passarás 10 anos numa prisão espanhola. Ele sorriu. A escolha é tua. Liberdade. E Mateu fica em Barcelona ou na prisão. E ele tenta partir sem ti, o que ambos sabemos que acabará com a morte dele. Estás a usar-me para controlá-lo. Estou a garantir estabilidade. Mateu com algo a perder. Tu és controlável. O Mateu sem nada a perder seria perigoso. Então, tu vais ser a coisa que o mantém aqui, que o mantém na linha, ou vais para a prisão. Eu não tinha escolha. Nenhuma opção real. 2 horas depois, eles libertaram-me. O Mateu estava à espera lá fora, parecendo pronto para destruir o prédio. Tu estás bem? O que aconteceu? Ele puxou-me para perto. Estou bem. Eles interrogaram-me, mas eu não lhes contei nada. Forcei as palavras a sair. Mas, Mateu, não consigo mais fazer isto. Não consigo lidar com ser presa, ser ameaçada, ser usada contra ti. Helena, vou voltar para os Estados Unidos. Afastei-me, colocando distância entre nós, mesmo que isso me matasse. Isto foi divertido, uma aventura, mas não é a vida real. E eu preciso da vida real. Normal, segura. Não estás a falar a sério. Estou sim. Não me deixei chorar. Ainda não. Desculpa. Achei que conseguiria lidar com o teu mundo, mas não consigo. Então, vou embora amanhã. E acho que devemos terminar isto aqui de forma limpa, antes que mais alguém se magoe. Isso é por causa da prisão, porque o Carlos conseguiu chegar até ti de alguma forma. A voz dele era urgente. Helena, conta-me o que ele disse. O que ele ameaçou. Eu trato disso, não há nada para tratar. Não consegui olhar para ele. Estou farta. Desculpa. Adeus, Mateu. Afastei-me antes de poder desmoronar. Antes de poder contar-lhe a verdade. Antes de poder arruinar tudo por ser fraca. Saí de Barcelona na manhã seguinte com o coração partido e a consciência de que tinha condenado o homem que amava a ficar preso numa vida que ele odiava. 2 anos depois, eu estava de volta a Chicago, trabalhando como escritora de viagens, mas nunca escrevendo sobre Barcelona. Nunca falando sobre o tempo que passei lá. Nunca explicando por que voltei um mês antes da minha viagem. Meu telefone tocou uma noite. Número desconhecido. Internacional. Alô, Helena. Meu coração parou. Era a voz de Mateu, mais diferente, mais leve de alguma forma. Mateu, como você... Eu saí. Sua voz era calorosa. Levei 2 anos, mas consegui. Construí negócios legítimos, fiz a transição de tudo, encontrei saídas para todos que queriam e, há 3 meses, fui embora completamente. Recomecei. Não entendo. Por que estás a ligar-me? Porque finalmente fiz o que me pediste. Eu podia ouvir o sorriso na voz dele. Tornei-me alguém novo, alguém melhor, alguém digno da mulher que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Mateu, não consigo. A minha voz falhou. Não consigo fazer isto. Terminei contigo. Fui-me embora. Eu sei por que te foste embora. Ele interrompeu-me gentilmente. O Carlos Mendoza cometeu um erro há 1 ano. Embriagou-se e gabou-se de como te tinha usado para me manter na linha. Como te tinha ameaçado com a prisão.
Um dos meus antigos associados contou-me tudo. Então sei que mentiste, que não partiste porque querias. Partiste para me proteger, para me manter vivo. A sua voz estava carregada de emoção. E passei o último ano a construir uma vida digna desse sacrifício, tornando-me no homem que acreditavas que eu poderia ser. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Onde estás? Em Chicago, disse ele. Estou em Chicago, em frente ao teu prédio, à espera para ver se me dás outra oportunidade. Se me deixares provar que finalmente sou a pessoa que viste em mim há 2 anos. Corri para a janela, olhei para baixo e lá estava ele, parado na rua, com o telefone no ouvido, olhando para mim. Vieste até aqui. Eu iria a qualquer lugar por ti. Os seus olhos encontraram os meus à distância. Helena, já não faço parte da organização. Sou completamente legítimo, limpo. Agora dirijo uma empresa de consultoria de segurança, ajudando empresas a protegerem-se dos criminosos com quem eu trabalhava. Estou a usar tudo o que aprendi nessa vida para fazer algo de bom. Consultoria de segurança? Acontece que saber como os criminosos pensam torna-te muito bom a detê-los. Ele sorriu. Não sou mais quem eu era. Mudei. Tornei-me alguém melhor. Vens até aqui? Deixa-me provar-te isso. Não pensei. Não hesitei. Corri escada abaixo sem me importar por estar de pijama, sem me importar com nada, exceto chegar até ele. Ele me segurou quando me atirei para ele, abraçando-me com força. Você realmente saiu? Sussurrei. Eu realmente saí. Ele se afastou para me olhar. Por você, por causa de você, porque você me fez acreditar que eu poderia ser mais do que era. Não acredito que você está aqui. Estou aqui e vou ficar. As suas mãos seguraram o meu rosto. Se me deixares, se puderes perdoar-me por não ter lutado mais para te manter aqui há 2 anos, por ter deixado te ir embora porque achei que era mais seguro para ti. Não há nada a perdoar. Beijei-o. Fizeste exatamente o que te pedi para fazer. Tornaste-te alguém novo, alguém bom. Era tudo o que eu sempre quis. Então deixa-me passar o resto da minha vida a provar-te isso. Ele beijou-me de volta. Deixa-me mostrar-te todos os dias que as pessoas podem mudar, que a redenção é possível, que o amor pode transformar qualquer coisa. Sim, não hesitei. Sim a tudo isso. Ficamos ali na rua de Chicago, abraçados. 2 anos de saudade, esperança e transformação finalmente a concretizarem-se. O Matel tinha me avisado naquela primeira noite em Barcelona, disse-me que dar mais um passo mudaria tudo. Ele estava certo. Aquele passo levou ao perigo, ao desgosto e a escolhas impossíveis. Mas também levou a isto, a um homem que se transformou completamente, que abandonou o poder, o dinheiro e tudo o que conhecia para se tornar alguém digno do nosso amor. Finalmente juntos. 6 meses depois, Mateo pediu-me em casamento. 1 ano depois, casamos numa pequena cerimônia com amigos íntimos. Sem criminosos, sem perigo, apenas pessoas normais a viver vidas normais. Ele transformou a sua empresa de consultoria de segurança em algo genuinamente bem-sucedido. Ajudou inúmeras empresas a protegerem-se. Usou o seu conhecimento sobre operações criminosas para realmente prevenir o crime, em vez de cometê-lo. E foi voluntário em organizações que ajudavam pessoas a saírem de gangues e do crime organizado, oferecendo-lhes o roteiro que ele mesmo usara, mostrando-lhes que a mudança era possível, que não precisavam de ficar presas na vida em que nasceram. Ele tornou-se a prova viva de que a redenção era real, que as pessoas podiam transformar-se, que o amor podia salvar até mesmo a pessoa mais quebrada. 5 anos depois daquela primeira noite em Barcelona, estávamos num telhado em Chicago. A cidade estendia-se abaixo de nós e Mateo puxou-me para perto dele. Obrigado, sussurrou ele. Pelo quê? Por dar esse passo, por caminhar em direção ao perigo em vez de fugir dele. Por acreditar que eu poderia ser mais do que era, ele beijou a minha testa. Por me salvar de mim mesmo. Tu salvaste-te? Sorri para ele. Eu apenas acreditei em ti enquanto o fazias. Tu fizeste mais do que acreditar. Tu deste-me uma razão, algo pelo qual lutar, alguém por quem me tornar digno. Os seus braços apertaram-me com mais força. Eu estava a afogar-me naquela vida, Helena, tornando-me cada dia mais um monstro. E então você apareceu e me lembrou que havia outra maneira de viver. Nós salvamos um ao outro.
Então descansei minha cabeça em seu peito, porque você me mostrou como é o amor verdadeiro. O tipo que transforma, que redime, que torna impossíveis as coisas possíveis. Eu te amo. Ele disse isso como uma oração, mais do que eu achava possível amar alguém. Eu também te amo. Olhei para ele. Meu ex-criminoso, meu bom homem, a minha prova de que as pessoas podem mudar. Ex-criminoso soa muito melhor do que o que eu costumava ser. É melhor porque é verdade. Sorri. Já não és essa pessoa. Há anos que não és. És apenas o Matel, o meu marido. O homem que gere um negócio de sucesso e é voluntário a ajudar jovens em risco. O homem que usa o seu passado para construir um futuro melhor. Por tua causa, por nossa causa, corrigi. Fizemos isto juntos. E ali, naquele telhado de Chicago, 5 anos depois de um encontro casual em Barcelona, eu sabia com absoluta certeza que dar aquele passo em direção ao beco tinha sido a melhor decisão da minha vida. Isso levou ao perigo, ao desgosto, a escolhas impossíveis, mas também levou a Mattel, a redenção, a um amor que transformou completamente a ambos. Ele me avisou o que aconteceria se eu desse mais um passo. Ele estava certo. Tudo tinha mudado, mas não da maneira que ambos esperávamos. Ambos nos tornamos melhores, mais fortes, mais completos. Prova de que o amor pode salvar qualquer pessoa, que a redenção é real, que mesmo o passado mais sombrio pode levar a um futuro mais brilhante. Se chegaste ao fim da incrível jornada de transformação e redenção de Helena e Mattel, clica no botão Gosto agora mesmo. Diga-me nos comentários. Acredita que qualquer pessoa pode mudar com a motivação certa? Esta história tocou-lhe profundamente? Então precisa de se inscrever neste canal imediatamente. Clique no sino de notificações e ative todas as notificações para nunca mais perder outra história de romance explosiva como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima história. Não se esqueça de curtir, comentar, inscrever-se e ativar o sino. Até breve.